Vamos lá. Então a gente já está gravando, tá certo? A aula está sendo gravada a partir de agora. Boa tarde a todos. Assim, peço desculpas, eu tive uma intercorrência e acabei chegando um pouco mais tarde. Bom, mas vamos lá, não vamos perder muito tempo. A gente esse é o segundo encontro da gente, tá certo? No encontro passado a gente discutiu algumas coisas, eu expliquei para vocês quem eu sou, me apresentei, expliquei como era a disciplina, o que era o significado da disciplina, a importância dela, expliquei também como a gente ia trabalhar a disciplina, que seria através de uma discussão sobre pesquisa, ciência, pesquisa, e a gente ia fazer isso ao mesmo tempo em que a gente elaborava um projeto de pesquisa. A intenção não é executar o projeto, apenas elaborar o projeto, que vocês vão ver que é muita coisa para fazer em 4 meses, então a gente vai levar praticamente 4 meses estudando, lendo, discutindo, escrevendo tudo isso. Então, e ao final nós vamos ter um documento que vai ser o projeto. A avaliação de vocês vai ser baseada nesse projeto, então a gente só vai ter uma nota e essa nota vai ser toda vinculada ao projeto. Então o projeto vai ser feito por um grupo de 4 a 5 pessoas, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu acho que tem alguém pedindo para entrar. 4 ou 5 pessoas e apenas uma pessoa do grupo precisa submeter esse projeto e a nota vai ser distribuída por todos no grupo, tá certo? Então é dessa forma que a gente tem trabalhado nos últimos anos dentro da disciplina, tem dado certo e é isso que a gente vai continuar. Eu falei para vocês também que enquanto eu estou de férias esse mês de dezembro, enquanto eu estiver de férias eu vou fazer os nossos encontros online, mas provavelmente eu já fiz a solicitação de uma sala de aula para isso. A partir de janeiro eu estou pretendendo voltar aos encontros presenciais, tá? Até porque eu estou voltando também, eu estou cedido a EBSER e provavelmente em março eu volto para o departamento. E eu estou querendo voltar às discussões, é porque havia um espaço antes da pandemia, até 2019, que a gente chamava os professores, vocês tinham um encontro com professores para discutir as pesquisas. Por exemplo, o grupo da cardiologia, eu convidava Souza, José Augusto, Joselina para conversar uma quarta-feira à tarde, entre 2 e 3, 2 e 4 horas, conversar com vocês sobre as pesquisas que eles fazem. Então, o que a cardiologia faz em termos de pesquisa no HU? O que a ginecologia obstetrícia faz? O que a pediatria faz? O que a neurocirurgia, nós temos 3 professores de neurocirurgia, o que Bruno, o que Arthur fazem em termos de neurocirurgia, em termos de pesquisa no HU. Por quê? Porque, primeiro, vocês entendem que é uma produção científica dentro do curso. Segundo, vocês podem eventualmente se interessar por alguns dos temas, alguma das áreas, alguns dos professores como orientador e se vincular ao grupo de pesquisa deles, tá? E eventualmente vocês podem até participar de um PIBIC com eles. Então a ideia é mais ou menos essa. Então eu vou voltar a recuperar isso. A gente tinha pelo menos 4 ou 5 encontros com grupos temáticos de especialidades, assim, que tem uma produção interessante, tá? Que tem grupos de pesquisa interessante, para que vocês soubessem o que eles fazem, e eu vou voltar a convidá-los, tá? Então isso vai acontecer a partir de janeiro, e é por isso que eu estou solicitando uma sala de aula
a gente voltar a ter esses encontros. E eu gostaria também de voltar a ter algumas aulas presenciais mesmo. Não que as aulas online, a gente pode até ter eventualmente alguma, uma vez por mês, duas, a gente pode até ter um debate, uma conversa online, isso não impede, mas eu acho que as aulas presenciais são importantes e eu estou pretendendo voltar, tá certo? Bom, mas hoje eu queria saber de vocês justamente isso. Como é que vocês estão em relação aos grupos? Os grupos já estão divididos? Se estão com alguma dificuldade? Estão com alguma dúvida sobre isso? Eu estou com o chat aberto. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida via chat, vocês podem fazer, tá? Sim, então Maria Eduarda falou que vocês estão divididos. Divididos no lado bom, não divididos com conflitos nem com brigas, né? Então as divisões elas têm que ser divisões super pacíficas, de muito compartilhamento, de muita discussão, de boas discussões, tá? Então perfeito. Então tá todo mundo com o seu grupo. Isso é ótimo, tá? A outra coisa, eu gostaria também de discutir agora sobre os temas e os temas que vocês estão pensando. O que vocês estão qual é o interesse de vocês? Clara está perguntando, professor, é até 4 pessoas ou pode ser 5? Olha, o ideal, Clara, seria por volta de 4, mas podem haver grupos de 5 pessoas, tá? Onde comem 4, comem 5, não tem problema não. Agora, grupos gigantes de 7, 8, 9, eu não gostaria que se formasse, tá? Mas assim, um grupo de 3, um grupo de 5 pode. Eu coloco 4 em média, certo? Mas se a gente somar 5, 4, 3 e dividir por 3 dá 4, então tá tudo bem, não tem problema. Pode ser um grupo de 5 sim, tá liberado. Agora eu quero saber dos temas. E os temas de vocês? O que é que vocês estão pensando em termos de tema? Maria Eduarda, estava considerando trazer o mesmo trabalho de genética, tá? Pode sim. Vocês, muitos fazem isso, tá, Maria Eduarda? Então, aproveitam que vocês vão ter que fazer um trabalho em genética e usam o mesmo argumento, o mesmo tema, a mesma pergunta de pesquisa para fazer o trabalho de método da pesquisa. Essa parceria, eu nunca conversei de fato com o professor de genética, inclusive eu já conversei com ele por outros motivos, mas nunca a gente planejou nada. Mas essa parceria informal entre nós existe já há algum tempo, tá? Então vocês podem usar esse mesmo trabalho, tá certo? O mesmo trabalho que vocês estão fazendo com genética, vocês podem usar na disciplina de método da pesquisa, tá certo? Isso é bem tranquilo. Davi, o grupo ainda não decidiu, mas me tragam aí o que é que vocês estão pensando. Eu sei que o grupo de Davi ainda não estabeleceu, não decidiu. Maria Eduarda está pensando em trazer o mesmo trabalho de genética, mas e os outros? O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão trabalhando? Maria Eduarda está colocando que gostaria de fazer alguma coisa com o DataSUS. O Maria Eduarda, eu estou pensando seriamente em dar uma aula de DataSUS, tá?
Então, eu acho que se isso aí eu vou explicar para vocês o que é o DataSUS, qual é o objetivo, o que é que ele faz, quais são os bancos que a gente consegue encontrar no DataSUS, como acessá-los, tá? Então eu estou pensando em dar uma aula de DataSUS. Pode ser até uma videoaula que a gente pode gravar, e vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem. Então a gente podia até combinar dessa aula ser em forma de vídeo, porque o que eu acho é que os vídeos são bem legais, porque a gente grava e eu disponibilizo os vídeos para vocês, então vocês podem recuperar os vídeos novamente. Eu acho isso bem legal, bem interessante, tá? Então essa parte boa das aulas online, certo? Então a gente podia trabalhar assim, quando for uma coisa desse tipo, a gente pode fazer uma aula online sobre DataSUS, grava, e aí vocês podem recuperar essa aula quantas vezes vocês quiserem. Eu acho isso bem interessante. Mas assim, eu acho, eu tô percebendo que muitas das pesquisas dos projetos que vocês propõem são baseados nos dados do DataSUS, muitos inclusive da disciplina de genética, e vocês têm realmente uma dificuldade de lidar com os dados. Então a gente podia fazer uma aula e depois uma sessão de simulação mesmo, onde vocês iam lá, iam procurar alguma coisa, verificar a dúvida, perguntar. Eu acho que isso ia ser bem interessante. Eu acho que o pessoal tá concordando. Isso é ótimo. Deixa eu ver se eu recupero aqui uma aula. Maria Eduarda. Outra coisa, podemos usar artigos feitos e publicados anteriormente. Assim, você fez um PIBIC com o pessoal da farmácia ou então o pessoal da anatomia e publicou. Pode usar? Pode sim. Agora só que o seguinte, sabe, Maria Eduarda, assim, o legal é o esforço de fazer o trabalho, entendeu? Então, assim, a lógica de buscar, publicar, ter dúvida, trazer a dúvida para cá, não vai haver. Mas assim, eu não proíbo nada, eu não vou sair assim, ó, tal, você já, esse aí é o PIBIC que você fez, não vale? Não, pode sim, tá? Então você pode, se você tem um PIBIC antigo, um trabalho antigo que você fez, você pode trazer. Agora o legal é refazer do zero, entendeu? Ó, porque na verdade o que acontece? Assim, quase com certeza esse artigo você fez com algum professor. E aí o que ele fez? Ele basicamente você fez, ó, Maria Eduarda, você faz isso, isso e isso, lê tal artigo, resume, dá para mim. E na verdade, toda a concepção da pesquisa veio dele, veio da cabeça dele. Então, embora você tenha se envolvido na pesquisa, você tenha aprendido, tenha um artigo publicado, que tudo isso é muito legal, mas você não chegou a pensar na pergunta, a fazer avaliação do estado da arte, a escrever o objetivo, escrever a metodologia. Assim, muito provavelmente quem fez tudo isso foi o próprio professor. Tá? Então, mesmo que você utilize algo que você já fez, que você já publicou, o meu desafio é esse: rever tudo a partir do zero, tá? O mesmo tema, a mesma pergunta de pesquisa, então recomeçar do zero, mesmo já estando tudo feito, tudo pronto, tá certo? É o que eu proponho. Mas você ou qualquer outra pessoa que já tenha um PIBIC, que já tenha um artigo publicado, vocês podem recuperar esse artigo, recuperar esse PIBIC, tá? Mas é bem legal. Mais alguma dúvida?
Mais alguma pergunta? Beleza, eu estou colocando na tela, a Mariana está falando que não. Então, Mariana, pessoal, eu estou colocando na tela uma apresentaçãozinha, tá? Que eu preparei para explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá? De onde vem, como é que vai começar isso, para que vocês tenham a noção do que é um projeto de pesquisa, de como começa, tá? E essa aula, como vocês sabem, está sendo gravada e vocês podem recuperar quando vocês quiserem, quando vocês puderem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. E como é que nasce um projeto de pesquisa? Tá? Assim, vocês muitas vezes vocês verificam os professores, poxa, eu li um artigo, ou então eu publiquei um paper, eu fiz orientei um mestrado, defendi um doutorado, fiz uma pesquisa assim, assim, assado, mas como é que surge uma pesquisa? A pesquisa surge daqui, ó, da prática clínica. É a prática. Durante a prática nós temos dúvidas. O que está acontecendo? De repente eu estou numa UTI e simplesmente é internado uma pessoa com um quadro que eu nunca vi na minha vida, tá? Ou então com uma situação totalmente diferente. Mas, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque essa pessoa tem tudo para se recuperar rápido e não está se recuperando, ou ela está piorando. Então, a partir da prática, surge uma dúvida, uma curiosidade, uma necessidade. Tá? Isso surge no dia a dia, mesmo para quem já está formado, mesmo para quem já tem 10, 20 anos de formado, mesmo para quem já tem muita prática. No dia a dia sempre surgem dúvidas, surgem casos que você nunca viu, ou que você nunca viu, mas tem uma evolução completamente diferente. E a partir dessa curiosidade, dessa necessidade, dessa dúvida, a gente elabora uma pergunta. Essa pergunta é basicamente a organização da dúvida em formato de pergunta. E essa pergunta, que a gente chama de pergunta de pesquisa, é que vai nos levar à pesquisa clínica. E quando a gente faz o projeto e executa esse projeto, que é a própria pesquisa clínica. E o resultado dela, a conclusão, obrigatoriamente deve voltar para a prática. Tá? Então, a lógica da pesquisa é justamente essa, é que a gente tenha uma dúvida, uma curiosidade da nossa prática, e ela nos leva a fazer uma pesquisa clínica, e o resultado dessa pesquisa clínica esclarece, responde essa pergunta, responde essa curiosidade e volta para a prática. E o grande objetivo de tudo isso, o que é? É que a gente trabalhe de uma forma mais acertada, uma forma mais eficiente, a gente consiga recuperar a saúde de mais pessoas, a gente consiga dar uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes, usando a ciência. Tá? Então, o grande objetivo da pesquisa é esse. Tá? Não é apenas publicar um artigo e fazer, sou pesquisador, sou cientista. Tudo bem, não é isso. Na verdade, o grande objetivo da pesquisa é trazer um trabalho mais eficiente, errar menos, recuperar a saúde das pessoas, fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham mais qualidade de vida.
Esse é o grande objetivo, esse é o nosso grande objetivo. E como é que a gente elabora um projeto de pesquisa? Então, primeiro a gente tem a curiosidade, né? A curiosidade, a necessidade de uma resposta, e a gente formula um problema. Com esse problema, tendo esse problema estabelecido, definido, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o estado da arte, avaliar o limite do conhecimento. O que se produziu até hoje a respeito desse tema, desse problema? Como é que a gente vai fazer isso? Com uma boa revisão de literatura. Tá? E essa revisão de literatura vai me mostrar o quê? Primeiro, será que essa pergunta, essa dúvida, continua sendo uma dúvida? Pode ser que eu tenha essa dúvida, mas ela já foi esclarecida. O mundo inteiro já sabe a resposta disso. Apenas eu ainda não sei. Mas com essa revisão de literatura, isso vai ser esclarecido para mim. Por outro lado, pode ser que na minha revisão, na minha avaliação do estado da arte, eu perceba que, embora muita gente já tenha pesquisado sobre aquilo, existam até algumas teorias já estabelecidas, mas ainda existem dúvidas. A dúvida ainda é uma dúvida. As pessoas ainda não têm certeza exatamente sobre o que é aquilo, ou o que levou àquela situação. Então, se existir ainda uma dúvida, tá, eu posso fazer uma nova pesquisa para tentar esclarecer essa dúvida. E a primeira coisa que eu preciso fazer, depois disso, é estabelecer uma hipótese. Tese é uma verdade. Hipótese é algo que está abaixo da verdade. Uma hipótese nada mais é do que uma conjectura, tá? Algo que eu acho que é, mas eu não tenho certeza, certo? Então, todos nós que fazemos pesquisa, a gente passa por esse processo. A gente tem uma dúvida, tem uma necessidade de informação, a gente elabora uma pergunta de pesquisa, elabora o problema. Depois, com esse problema, a gente faz uma revisão da literatura para conhecer o estado da arte, para conhecer o limite do conhecimento científico que foi construído até hoje, para verificar se essa pergunta foi respondida ou se vale a pena ainda fazer mais uma pesquisa. Se valer a pena, o que a gente faz? Quando a gente lê, a gente verifica como é que tem sido feita, quais são as metodologias que têm sido usadas naquela área, naquele campo de pesquisa. Com isso, ao final dessa revisão de literatura, a gente tem condição de estabelecer uma hipótese. E depois da hipótese, o que a gente faz? A gente faz um objetivo. Qual é o objetivo da nossa pesquisa? O que a gente quer fazer de fato? Tá? Será que a gente quer... A gente tem uma dúvida, por exemplo, sobre qual a cura da AIDS, por exemplo, o HIV. Já existe uma doença já há 30 anos. Será que a doença está controlada, mas não existe uma cura? Será que existe alguma possibilidade de cura do HIV? Tá? Eu vou lá e vou verificar quais são as pesquisas que estão direcionadas, né, a isso. E aí o que eu posso fazer? Eu posso estabelecer, meu objetivo vai ser avaliar tal e tal droga como prováveis tratamentos para a cura definitiva da AIDS. Então esse pode ser o meu objetivo, tá? E com o objetivo traçado, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar minha metodologia, mas antes disso eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro é o problema, que é o início de tudo. A gente inicia estabelecendo o problema, estabelecendo a pergunta de pesquisa. De onde vem esse problema? Então, esse problema é basicamente uma incerteza que o pesquisador, que o investigador pretende resolver sobre algo na população. Né? Pode ser a cura da AIDS, pode ser a dor do paciente oncológico. Qual é a melhor forma de lidar com a dor do paciente oncológico, a dor intratável do paciente oncológico? Como eu vou dar um conforto maior para aquele paciente com câncer que tem uma dor que não passa com nada, tá? Então,
E de onde vem esse problema, essa pergunta de pesquisa? Tem duas formas. Uma delas é essa segunda linha aqui que eu já falei para vocês. Ela surge a partir da prática. Eu estou na prática, eu estou no meu consultório, eu estou numa unidade de saúde da família, eu estou numa UTI, eu estou numa urgência e eu me deparo com situações que eu nunca vi na minha vida. E aí, a partir dessas dúvidas, eu posso estabelecer a minha pergunta de pesquisa. Mas existe uma outra forma, que também é a que muitos de vocês que já fizeram pesquisa se deparam. Qual é? Vocês têm um orientador, vocês têm um professor que vocês começaram a acompanhar, ele chamou vocês para fazer parte do grupo de pesquisa deles e vocês entraram. Então quem definiu a pergunta de pesquisa foi ele. A gente vai fazer essa pesquisa, vamos esclarecer tal questão e tudo mais. De onde surgiu esse problema? Na verdade, ele surgiu a partir de outras pesquisas que ele já fez. Então, de repente, a professora Rosana Cipolotti, que ela é hematologista pediátrica, ela trabalha com anemia falciforme, e ela já tem inúmeras pesquisas a respeito de anemia falciforme. Então, eu fiz duas ou três pesquisas que me mostraram tal pergunta que eu não sei ainda responder, e a gente vai tentar esclarecer essa hipótese que surgiu diante de outras pesquisas que eu já fiz. Então, são achados e problemas que se observam em pesquisas anteriores, em estudos anteriores. Tá? Isso também é uma forma passei tudo. Uma forma de estabelecer a questão de pesquisa. E de qualquer forma, uma vez definido a pergunta de pesquisa, é importante a gente avaliar o estado da arte. O que é o estado da arte? É justamente o limite do conhecimento, é o que a gente vai discutir agora no próximo slide. Então é importante o domínio da literatura publicada em uma determinada área de estudo, através da revisão de literatura, para conhecer o estado da arte. E o que é o estado da arte? O estado da arte é o que a gente em inglês chama state of the art, ou SOTA. Tá? É o estado atual do conhecimento sobre um determinado tópico que está sendo objeto de análise do estudo. Tá? Então é tudo que foi pesquisado, tudo que foi publicado a respeito daquele tópico, a respeito daquele problema na literatura mundial. Isso aqui é estado da arte. E como é que a gente conhece o estado da arte? A gente faz isso através do mapeamento de estudos que estão sendo ou já foram realizados com temáticas iguais ou parecidas ao que está sendo estudado. Tá certo? Então é uma boa revisão da literatura. Então, quanto ao estado da arte, o objetivo seria levantar o que se conhece sobre determinado assunto, reconhecer o que está sendo ou já foi investigado, usar posteriormente os materiais encontrados, porque quando a gente vai fazendo a avaliação do estado da arte, fazendo a revisão de literatura, a gente também vai lendo com muito cuidado a metodologia que já foi utilizada. Por exemplo, de repente a professora Rosana quer avaliar algum aspecto sobre a dor no paciente com anemia falciforme, ou então na úlcera. Os pacientes com anemia falciforme, alguns deles desenvolvem uma úlcera perimaleolar. Então, qual seria a etiologia dessa úlcera? Qual seria a melhor forma de tratar? Então, algumas pessoas já fizeram pesquisa sobre isso. Pode ser que as pesquisas ainda não foram suficientes, ainda é necessário que se faça mais pesquisa. Mas as que já fizeram, que metodologia eles usaram? Eles usaram algum instrumento, algum questionário de qualidade de vida? Eles usaram algum exame, algum novo exame laboratorial? Eles utilizaram, quais são as variáveis que eles usaram? Tá? Eles analisaram o custo do tratamento ambulatorial, o custo do curativo. Então, o que foi que eles já fizeram? Por que é importante? Para a gente não começar do zero. Porque se eles utilizaram, de repente, eles utilizaram um questionário que foi elaborado nos Estados Unidos para avaliar especificamente a dor do paciente com anemia falciforme.
E esse questionário pode ter sido traduzido para o português e inclusive validado no Brasil. Se ele já está pronto, a gente não precisa elaborar um questionário do zero, porque ele já está pronto. Ele está pronto para ser usado, tá certo? E muitas vezes essa avaliação, essa revisão da literatura é um mecanismo para estabelecer um ponto de partida para o estudo proposto, que não precisa ser, como eu já falei, do zero. A gente não precisa reinventar a roda. Muitos dos métodos que a gente precisa usar já estão estabelecidos na literatura. Inclusive, gente, tô mostrando isso para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar. Pode escrever no chat também, tá certo que eu estou prestando atenção no chat. Então, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Viu? Vou lá. Então, o estado da arte é basicamente isso. Ele permite que nós, pesquisadores, leitores, a gente compreenda o conhecimento disponível no momento em que o trabalho foi realizado e o que está sendo acrescentado ao estado do conhecimento atual. Por isso é que ele é tão importante. Então, só revisando, como é que a gente elabora um projeto de pesquisa? Primeiro, a gente escolhe um tema. Dentro desse tema, a gente verifica uma curiosidade, uma dúvida ou problema. A gente traduz isso na forma de uma pergunta de pesquisa. Depois disso, a gente faz uma avaliação de estado da arte através de uma boa revisão da literatura. Então, com os dados, com o conhecimento que a gente adquire nesse processo de busca, de revisão da literatura, a gente consegue estabelecer uma hipótese, isto é, uma verdade parcial, uma verdade que não é, que a gente acha que vai ser a resposta da nossa pesquisa, mas a gente ainda não tem certeza. E depois disso a gente estabelece o objetivo. Qual é o objetivo da pesquisa que a gente quer fazer? Tá? Diante desse objetivo, a gente escreve um método. O método, gente, é uma consequência do objetivo, certo? Então, para a gente estabelecer um método, escrever um método, antes disso, a gente precisa escrever de fato o nosso objetivo. O objetivo é central numa pesquisa. Não existe uma pesquisa sem um objetivo. Tá certo? Então, com o objetivo posto, com o objetivo estabelecido, com o objetivo escrito, a gente consegue definir o método. E a nossa disciplina é Fundamentos de Metodologia da Pesquisa. Então, método é o assunto que a gente vai mais abordar nessa disciplina. E o que é o método? O que seria o tal do método? Tá? Vocês têm uma ideia do que seria o método? O método, gente, na verdade, é a forma de fazer. Eu utilizo muito a analogia de uma receita de bolo. Tá? Então, vocês imaginem que eu estou conversando com um amigo meu, tá? Um amigo meu que é pesquisador, que mora lá no interior da China. E a gente está conversando via Meet, né? Eu consegui fazer um bolo delicioso, um bolo super diferente, tá? Eu coloco um monte de ingredientes super legal. E o sabor é indescritível, o sabor é único. Eu nunca comi um bolo tão gostoso na minha vida. Aí ele lá na China, poxa Marco, que pena. Eu estou no outro lado do mundo, tá? Eu jamais vou aí no Brasil, em Aracaju, eu jamais vou conseguir provar o sabor desse bolo. Eu falei, não, cara, que isso, não fique desse jeito. Aí eu vou lá e escrevo a receita super detalhada para ele. Ó, para fazer esse bolo você tem que usar 2 xícaras de leite. Usa leite integral, eu usei tal marca com essa especificação. Usei também farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de trigo, mas não é qualquer farinha de trigo, eu usei farinha de trigo integral. Coloquei açúcar também, mas também eu usei o açúcar mascavo, tá? Eu não usei o açúcar refinado. Coloquei 3 colheres de sopa de açúcar mascavo. E vou explicando para ele tudo que fiz, na ordem que eu fiz, tá?
quantidade, especificação, tudo certinho. Eu mando essa receita lá via e-mail para ele. E ele, se ele conseguir, tá, os ingredientes, não precisa ser exatamente igual ao que eu usei aqui no Brasil, mas algo muito parecido, tá? E se ele obedecer o método que eu mandei para ele para fazer aquele bolo, o resultado do bolo deve sair muito parecido com o que eu obtive aqui no Brasil. Então o método é basicamente isso. O método é a parte da pesquisa, certo? Que a gente, em primeiro lugar, avalia para verificar o que foi feito, tá? O quanto de rigor, o quanto de cuidado se teve para estabelecer aquela pesquisa, fazer aquele bolo, tá? E a receita do bolo está ali. Se eu quiser reproduzir, eu posso reproduzir. Qualquer pesquisador do mundo pode reproduzir minha pesquisa. Quando eu falo reproduzir a pesquisa, não é plágio, tá? Plágio é se eu usar aquele método como se fosse meu, fazer a pesquisa e eu dizer que aquela receita é minha. Não. Eu posso reproduzir, mas eu posso reproduzir dando crédito para a pessoa. Então o meu colega lá na China, ele vai reproduzir o bolo, mas quando ele oferecer aquele bolo para outras pessoas, ele vai dizer, olha, esse bolo é uma receita de um amigo meu lá do Brasil, lá de Aracaju. Ele me passou essa receita e é maravilhosa, tá? Então, se a gente reproduz a receita e dá crédito para quem passou para a gente aquela receita, isso não é plágio. É isso que a ciência faz. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente publica a pesquisa, a gente torna público a nossa pesquisa. O que a gente quer é que as pessoas reproduzam a nossa pesquisa. Se a nossa pesquisa for reproduzida por várias pessoas no mundo e o resultado for compatível com o nosso resultado, eles estão validando a nossa pesquisa. A nossa pesquisa está se tornando cada vez mais uma verdade científica. É isso que é pesquisa científica e é isso que nós tentamos fazer todos os dias na pesquisa. Evidentemente que tudo isso deve ser feito, eu vou ainda discutir com você ponto a ponto. Essa aqui é a receita de bolo que eu uso, mas cada um desenvolve a sua. Outros pesquisadores têm outras receitas de bolo. É bem verdade que muitos desses itens são obrigatórios, então pode não ser essa mesma ordem, pode ser que, por exemplo, o item amostragem esteja distribuído em outros itens, mas quase todos os pesquisadores usam um modelo como esse, tá? Depois eu vou discutir item a item com vocês com mais calma em outro momento, tá? Que não vai ser agora. Então, toda pesquisa em seres humanos a gente precisa encaminhar para o Comitê de Ética e Pesquisa. Existe uma plataforma para isso, que é a Plataforma Brasil, certo? Então, através da Plataforma Brasil, eu submeto a pesquisa de forma eletrônica para o Comitê de Ética e Pesquisa, sem precisar encaminhar nenhum tipo de papel, tudo feito via internet, certo? O Comitê de Ética utiliza algumas regras, algumas leis, a Resolução 466 e a Resolução 510 são base para ajudar a gente. Eu recomendo que vocês podem recuperar a Resolução 466 pela Plataforma Brasil ou pelo Google. Vocês vão lá, Resolução 466 do Comitê de Ética de Pesquisa, que vocês recuperam, leem, e ela explica exatamente como vocês devem elaborar um projeto de pesquisa a ser encaminhado para o Comitê de Ética, tá? A Resolução 510 é para pesquisa qualitativa e 466 para pesquisa quantitativa. Então, só para lembrar para vocês que isso é muito importante. Como nasce uma pesquisa? Nasce a pesquisa a partir da prática clínica, gerando uma curiosidade e necessidade, uma pergunta. A gente estabelece a partir dessa dúvida uma pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa vai nos ajudar a elaborar uma pesquisa clínica, executá-la, e o resultado dela deve voltar para a prática clínica, tá? E aí a gente consegue dar uma contribuição para a nossa profissão, para
para aperfeiçoar as nossas técnicas, o nosso aprendizado e melhorar a vida das pessoas. A ideia da pesquisa é essa. Então, eu queria só trazer isso, né, para a gente começar uma discussão mais técnica, mais acadêmica sobre ciência, sobre pesquisa e dar o pontapé inicial. Aqui essa gravura é de Kleber Tintiliano, um artista sergipano, que mostra a colina do Santo Antônio. A gente tem aqui a igrejinha do Santo Antônio, é uma reprodução antiga, né, tem um bondinho. Eu perguntei as pessoas antigas, realmente havia um bondinho na colina do Santo Antônio, e algumas casas que ainda existem até hoje, né? Tem aquela casa do alto, a igreja, a outra casa do outro lado. Então essa é uma reprodução que eu acho super legal e tem muito a ver com a nossa realidade, tá? Então, gente, ó, é isso que eu queria trazer hoje para vocês e perguntar a vocês se vocês ainda têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Sem dúvidas. Beleza. Então, gente, era isso que eu queria, tá? Eu estava querendo muito dar esse start, certo? E eu gostaria de. A próxima semana vai ser, eu acho que a última antes do recesso, eu acho, não tenho certeza, 4. Eu talvez ainda tenha mais um ou dois encontros. Talvez a gente ainda vá trabalhar de forma online, tá? Mas eu queria que vocês trouxessem duas coisas. Uma, o tema, tá? Vai ter aula, porque vai ser feriado? Juliana tá Não, é a SEMAC. Então não vai ter. Então vocês estão liberados. Inclusive eu fui convocado hoje para um encontro na SEMAC. Então vocês estão liberados na SEMAC, tá certo? Não vai ter. Clara está perguntando se é preciso enviar o nome dos membros do grupo por e-mail. Não, não, Clara, ainda não, tá? Eu vou fazer uma tarefa para vocês que eu vou explicar na próxima aula. Aí nessa tarefa vocês vão incluir o nome dos grupos, tá certo? Fica bem tranquila em relação a isso. A Maria Eduarda está perguntando se tem algum contato. É o seguinte, Eduarda, eu estabeleci três contatos, três formas da gente se comunicar, tá? Deixa eu mostrar para vocês essas três formas. Então, as formas oficiais para que vocês entrem em contato, tirem dúvidas, são essas. A primeira é o nosso Classroom. Inclusive, ele já foi até utilizado, tá? Então tem três comentários. Mariana perguntou: boa tarde, professor, o grupo do trabalho pode ter 5 participantes? Olá, Mariana, pode sim. E ela respondeu: obrigada, professor. Então esse canal já está sendo utilizado. Então vocês podem utilizar o canal do Classroom para tirar dúvidas, tá? Um outro canal eu vou mostrar agora. Outro canal é esse daqui, ó. Vocês têm aqui o fórum, tá? Então, se você clicar em fórum,
eu abri um fórum, certo? De dúvidas. Então vocês podem a qualquer momento vir aqui e postar uma dúvida. E outra coisa, vocês podem responder. Se por exemplo, olha, de repente eu viajei, tá? Eu não tive tempo de olhar, mas vocês viram que tem uma dúvida lá de um colega que vocês sabem responder. Vocês podem responder ao colega de vocês. Então, o canal não é só entre eu e vocês, tá? É de vocês com vocês mesmos. Então, se vocês postarem alguma coisa, é um colega de vocês, tipo Mariana, colocou uma dúvida, mas Maria Eduarda sabe responder, ela pode ir lá, Mariana, eu sei a resposta, você pode acessar tal e tal coisa dessa forma, tá? Eu quando eu ver quando eu vi, né, eu vou lá e dou uma olhada, vejo, concordo e tudo mais, aí eu entro na discussão, tá certo? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar um desses dois canais. Existe uma outra forma também que eu acho muito legal e que vocês podem usar, que eu vou mostrar agora para vocês. Espera aí. Puxa, minha internet está um pouco lenta. Deixa eu ver, mas está saindo. É o YouTube, tá? Então, através do YouTube, achei, tá aqui. Deixa eu pegar uma aula aqui. Deixa eu ver a playlist. É no YouTube. Eu postei algumas aulas de metodologia no YouTube, tá? Então é uma playlist chamada Método da Pesquisa. Então, por exemplo, de repente vocês estão assistindo alguma aula, alguma videoaula que já está gravada. Por exemplo, o estado da arte. Tem uma aula sobre o estado da arte, tá? E nessa aula, que é a primeira, tem algumas pessoas, tem a seção de comentários. Por exemplo, ó, já tem... Epa, deixa eu... Então tem a seção de comentários, já tem 34 comentários postados. A maioria desses comentários são dúvidas técnicas, que são bem interessantes às vezes. Então, por exemplo, essa daqui, tem uma dúvida aqui, a primeira, que foi, eu acho, há 4 anos. Tem algumas dúvidas, mas tem essa daqui que é 1 ano, tá? Ó, essa outra 4 anos também. Então, tem dúvidas já de outras turmas, tanto da pós quanto da graduação. Então, por exemplo, Aline, essa excelente explicação, professor. Não ficou dúvidas de como se deve
construir o estado da arte. Eu também não conhecia a expressão estado da técnica, inclusive achei muito interessante e um passo norteador, sobretudo para quem trabalha ou tem interesse em obter um investimento na transferência de tecnologia ampliada, depósito de patentes para a produção de novos produtos. Deixa eu ver alguma coisa que seja uma dúvida de verdade. Tan, tan, tan. Aqui foi só um feedback. Ah, sim, aqui tem uma dúvida, olha só. Realmente eu sempre tive a dúvida sobre a diferença entre o estado da arte e revisão de literatura, se uma está contida na outra ou se são sinônimos. Já vi algumas pessoas utilizando como sinônimos. De qualquer forma, todas as 3 aulas foram pertinentes. Concordo com a Ana Carolina que todo esse protocolo auxiliará na pesquisa final. Mas ainda não é uma dúvida. Mas essa daqui, ó, excelente apresentação, professor. Gostei bastante do formato trazido para a leitura crítica dos artigos. Ajudará bastante na escrita da tese. Essa pessoa está fazendo uma tese de doutorado. Após leitura de inúmeros artigos, sem a realização bem estruturada da síntese, dificulta bastante o processo. Existem alguns artigos que têm como objetivo o próprio estado da arte, como uma revisão de literatura, porém não sistematizado. Podemos utilizá-los no nosso estado da arte? É uma dúvida que ela tinha. Eu respondi aqui. O estado da arte é tudo o que tem sido produzido nos últimos anos relacionados à sua pergunta de pesquisa. É possível conhecer sobre o estado da arte fazendo uma boa revisão de literatura. Uma boa revisão de literatura realizada e publicada por outros grupos de pesquisa podem ajudar você nesse processo, entendeu? Então, esse é um dos canais também que a gente tem de comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês estiverem assistindo um vídeo, vocês podem postar aqui que em algum momento eu vou responder vocês. Então, teoricamente, esses são os nossos 3 canais de comunicação, tá? O fórum do Cigar, o nosso Classroom, certo? E o último, que é os comentários do YouTube. Então seriam esses 3 canais que a gente tem de comunicação. Perfeito. Beleza, gente. Então, mais alguma dúvida? Se não houver dúvida, a gente para por aqui, tá? De qualquer forma, o que é que eu gostaria no próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias? Primeiro, os grupos já estão definidos, vocês já estão divididos. Isso aí eu não tenho mais dúvida. Segundo, tema para a gente elaborar a pergunta. Lembrem que não é suficiente o tema. Por exemplo, anemia falciforme. Maravilhoso. A professora Rosana tem essa linha de pesquisa. Ou então, saúde materna infantil. Temos vários professores que têm essa linha. Professora Thaís, professora Júlia, professora Dani. Ou então, mastologia, que é o professor Thieres. Então, mas só que isso são temas super amplos. A gente precisa de algo dentro desse tema. A gente precisa afunilar um pouco mais. E esse afunilamento a gente chama de dúvida de pesquisa ou pergunta de pesquisa. Então, a gente precisa escolher um tema e depois escolhido o tema, a gente precisa definir uma dúvida dentro desse tema que a gente vai trabalhar nesse projeto. Então, é nessa direção que eu quero levar vocês no próximo encontro. É como se a gente estivesse subindo uma escadinha. Primeiro a gente se conheceu, a gente formou o grupo, subimos um degrau, escolhemos um tema, depois a gente vai subir mais um degrau definindo a nossa pergunta de pesquisa, tá certo? E é isso que eu queria discutir com vocês no próximo encontro, tá certo? Então beleza, gente. A gente pode ficar por aqui. Eu agradeço muito vocês
pelo momento, por a gente estar aqui junto. E na próxima aula, daqui a 15 dias, no próximo encontro, a gente vai avançar um pouco mais nesse processo, tá certo? Então, uma boa tarde para todos, tá? Eu finalizo por aqui e a gente se encontra daqui a alguns dias. Até lá. Tchau para vocês. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Cristi.